Olá, bem-vindo ao Círculo de Estudos em Montessori. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 do livro A Criança, que é um capítulo majoritariamente biológico. Nele, a Montessori trata de uma revisão sobre o desenvolvimento embrionário da criança e sobre o que havia de mais atual em sua época na investigação científica desse campo. Nós sabemos que a Montessori era uma cientista de destaque em sua época. Ela era médica formada na Itália, terceira médica formada na Itália. Ela era antropóloga na época em que a antropologia ainda era uma investigação das ciências biológicas. Ela era engenheira em nível técnico e ela era psicóloga experimental. Então, a Montessori partia sempre de um ponto de vista absolutamente científico para construir as suas reflexões filosóficas em cima de um embasamento que pudesse ser checado, né? Ela, então, fala bastante sobre o desenvolvimento da criança dentro do útero e o principal ponto levantado por ela, isso na época dela era uma descoberta recente, para nós hoje é óbvio. O principal ponto levantado por ela no capítulo, nesse início biológico do capítulo, é que dentro da célula embrional, né, daquela primeira célula da criança dentro do útero, não existe um pequeno humano, né? Não tem um ser humano bem pequenininho aqui dentro. Isso, na época dela, até pouco tempo antes da escrita disso, se acreditava que existia esse pequeno humano ali, né? A gente encontra em desenhos de todo o período medieval e renascentista essa pequena célula dentro do útero materno com um ser humano desenhado em escala minúscula lá dentro. E então, para esses cientistas da época, o que aconteceria seria que isso só aumentaria. Certo? Então tem o humanozinho lá dentro da primeira célula e esse humano vai aumentando até se tornar um feto, um bebê e etc, né? A Montessori, de acordo com as pesquisas mais recentes da época dela, porque então já havia o microscópio e já era possível olhar a pequena célula humana, vem dizer que não, que hoje nós já sabemos que não existe esse pequeno humano lá dentro do útero. O que existe é realmente uma célula com informação. Hoje em dia, usar a palavra informação já é possível. Na época dela ainda era algo muito complicado. Mas o que existe dentro do útero humano é uma pequena célula na qual há informação. Informação genética, né? E isso é, digamos, decodificado e colocado para funcionar na célula, de forma que no início ela é uma, então logo em seguida ela se divide em duas, aí cada uma dessas se divide em mais duas e nós temos 4, depois 8, depois 16, e 32 e 64. E essas células vão se multiplicando dentro do útero materno e então dão origem, de fato, ao que nós vemos lá dentro como um bebezinho, como um pequeno feto e etc. Isso é muito interessante, porque nós não temos nunca, pais ou mães ou médicos, olhar para a barriga da mãe e sussurrar para essa criança que agora é hora de desenvolver qualquer coisa. Agora é hora de desenvolver o coração, agora é hora de desenvolver a coluna. Nós não temos que fazer isso porque isso está escrito dentro daquela informação genética na primeira célula. Então, toda a formação da criança está contida naquela primeira célula. Está escrita ali. E essa criança vai sendo desenvolvida de acordo com aqueles planos escritos naquele código inicial. Claro, um ambiente favorável ajuda um desenvolvimento melhor. Então, uma criança que esteja no útero de uma pessoa que fume, de uma pessoa que use substâncias perigosas, de uma pessoa que não se alimente bem, que não durma, tem uma dificuldade maior para se desenvolver. Essa criança possivelmente vai se desenvolver menos bem.
uma criança que esteja no útero de uma pessoa que respeite as necessidades dessa criança, que, claro, tenha informação suficiente para respeitar e que esteja numa situação social na qual é possível respeitar e que, então, respeite o desenvolvimento dessa criança, puxa, aí aquela informação genética que estava na célula inicial tem toda a possibilidade do mundo de desabrochar e dar origem a uma criança super saudável, super bem desenvolvida, que nasce da melhor forma que nós poderíamos esperar. Então, sim, existe a interferência de fatores ambientais. Seria demais negar isso. Não é possível, de acordo com a ciência moderna, negar os fatores ambientais para o desenvolvimento dessa criança dentro do útero. E quando eu digo fatores ambientais, eu não estou falando só dos fatores ambientais dentro da barriga da mãe. Eu estou falando dos fatores ambientais no entorno, né? Uma criança que é submetida a muito barulho durante o seu desenvolvimento, uma criança que é submetida a um ambiente em geral que não é saudável, pode sim sofrer decorrências desse ambiente extrauterino. Não precisa ser só aquilo que está lá dentro. Mas, claro, o ambiente mais próximo tem uma interferência maior no desenvolvimento dessa criança. Isso posto, o paralelo que a Montessori constrói é muito interessante. Ela primeiro diz, em uma daquelas frases de efeito bonitas da Montessori, o crescimento do embrião é um milagre da criação. E é tão belo, tão maravilhoso, porque é levado a cabo em segredo e em solidão. Isso é muito interessante. Em segredo e em solidão. Porque a maior parte do desenvolvimento da criança depois do nascimento também se dá em silêncio e em solidão. A não ser, claro, pelo desenvolvimento da fala, que se dá muito sonoramente, os outros desenvolvimentos da criança se dão muito em silêncio e em solidão. Mas eu vou voltar nisso daqui a pouco. E nós vamos entender isso muito melhor. Aí, a Montessori vai dizer: assim como a célula germinal, aquela primeira célula lá dentro do útero, tem dentro de si todos os princípios escritos, todos os princípios do seu desenvolvimento escritos, a criança que nasce também tem dentro de si todos os princípios do seu desenvolvimento psíquico também delineados. O ser pequeno que vem à luz contém em si todos os princípios misteriosos que o guiarão, que serão a origem de todo o seu trabalho, do seu caráter e da adaptação ao seu ambiente. E aqui ela não está falando só da criança. Ela está falando de todos os filhotes. Ela está falando das plantas. Ela está falando de todos os seres vivos. Todos eles têm dentro deles algum tipo de informação que os ajudará em seu desenvolvimento e os ajudará na sua adaptação ao seu ambiente. E não pode ser diferente para com a criança. Se fosse diferente para com a criança, nós não teríamos conseguido construir a civilização. É graças ao fato de a criança ter princípios guiadores internos a ela que ela pode se desenvolver. Você não ensinou, por exemplo, a sua criança a falar. Você não ensinou a sua criança a andar. Você não ensinou a sua criança a usar as mãos. Você não ensinou para ela muita coisa. Você não ensinou a cantar. Você não ensinou muita coisa que ela aprendeu. E ela aprendeu isso no momento em que era para ela aprender. Ela aprende a andar quando as pernas já conseguem carregar e a coluna já consegue carregar e os músculos estão prontos e etc, etc e tal. Então, o corpo todo e o cérebro dela e essa informação escrita no DNA dela trabalham em conjunto para que ela se desenvolva no momento certo, da melhor forma possível. Continua sendo muito importante conceder a essa criança o melhor ambiente possível. Porque é no melhor ambiente possível que ela vai se desenvolver da melhor forma possível.
mas ela tem dentro dela a informação para que isso funcione, para que isso aconteça. Aí, a Montessori diz que cada animal, e nós somos animais, tem um ambiente que é mais adequado para ele. Cada animal tem as suas próprias características corporais que o permitirão contribuir para a economia geral do mundo. Contribuir para a economia geral do mundo. É evidente que ela não está falando aqui da economia no sentido financeiro da palavra. Ela está falando da economia no sentido do funcionamento do mundo. Pensem em uma borboleta. Em uma borboleta? Não. Pensem em uma abelha. Pensem em uma abelha por um instante. A abelha sai da colmeia. Ela voa da colmeia e ela procura comida, em especial ela procura flores. E nós estamos tendo inclusive problemas de migração de abelhas que nos indicam que nós estamos acabando com o mundo, porque as abelhas têm de ficar migrando dos lugares porque elas não encontram mais alimento e não podem mais polinizar nada. Mas voltemos. Elas saem da colmeia para procurar alimento, para procurar flores. Encontram as flores. Então pousam ali, sugam o que lhes interessa, retornam para a colmeia e usam aquilo que sugaram como alimento para as abelhas, usam aquilo para a construção da colmeia e etc, etc. Então, o interesse que a abelha tem é sugar o que ela precisa e levar de volta para a colmeia. Entretanto, nesse caminho de sugar o que interessa e levar de volta para a colmeia, ela pousa em várias flores. E pousando em várias flores, ela poliniza essas flores e possibilita a continuidade da natureza. Nesse caminho de pousar em várias flores procurando comida, ela possibilita que o mundo exista, que haja plantas, que tudo continue. Isso a Montessori chama de papel cósmico de cada ser do mundo. Todos os seres do mundo têm um papel que é de sobrevivência da espécie. E em paralelo, eles cumprem um papel cósmico para o equilíbrio do mundo. E para a Montessori, o ser humano também tem um papel cósmico. E é possível até pensar, e isso a Montessori não disse, mas eu acho que o raciocínio é válido, é porque nós esquecemos ou ignoramos o nosso papel cósmico, que nós acabamos por prejudicar tanto a natureza e por levar a própria humanidade, a própria civilização, por um caminho que talvez não seja o melhor no futuro, né? E que com certeza não é o melhor no presente. O papel do ser humano, segundo a Montessori, é compreender e melhorar o funcionamento do mundo, compreender e melhorar o funcionamento do mundo, pela criação de uma supernatureza que o permita existir no mundo. Então, por exemplo, quando pensamos em painéis solares, nós estamos pensando em uma supernatureza. Porque nós estamos usando aquilo que existe na natureza para que nós possamos viver no mundo. Quando a gente faz construções sustentáveis, né? Quando a gente segue a natureza, quer dizer, nós compreendemos a natureza, e nós melhoramos a natureza para que nós não precisemos explorá-la tanto, quer dizer, para que nós não precisemos extrair tanto dela, a gente a melhora e consegue viver no mundo sem prejudicar o mundo. Essa é a criação da supernatureza de que falava Montessori. Em paralelo a isso, o papel cósmico da criança pequena é se adaptar ao mundo e transformar a realidade por meio do amor. Se adaptar ao mundo porque é necessário algum grau de adaptação. Nós podemos até dizer, mas nós não queremos crianças que se adaptem à realidade. Nós queremos crianças que mudem a realidade. Sim, é claro. Mas para que elas possam mudar a realidade é necessário andar, é necessário falar, é necessário pegar, é necessário entender como essa realidade funciona, até para poder mexer nela mais tarde. Então, isso é a adaptação de que trata a Montessori quando ela fala do papel cósmico da criança. Mas, em paralelo, ela fala da mudança que a criança ocasiona no mundo por meio do amor.
é um pouco impossível olhar para uma criança e não sorrir. Se nós estivéssemos conversando ao vivo e entre nós passasse uma criança brincando, é impossível olhar para essa criança e não sorrir. É possível olhar para um adulto e não sorrir, mas não é possível olhar para uma criança e não sorrir. A gente sente alguma coisa boa dentro da gente quando a gente vê as crianças. Qualquer coisa de bom brota dentro da gente quando a gente vê as crianças. E isso é parte do papel cósmico da criança. Melhorar o mundo por meio do amor. E então a Montessori diz que tudo aquilo que ela precisa fazer para se desenvolver, para melhorar o mundo, para cumprir o seu papel cósmico e para cumprir o seu papel de desenvolvimento, está escrito dentro dela. Ela chama essa escrita, ela chama esse código do DNA de guia interior. Guia interior é como se fosse um pedagogo, um professor dentro da criança, que mostra para ela o que ela vai fazer em cada momento do seu desenvolvimento. Então, e aí com isso eu finalizo, e nós tivemos um círculo de estudos em Montessori curtinho, porque o capítulo também é curtinho. O nosso papel é olhar para essa criança e enxergar nas ações dela de que é que ela precisa. Porque ela nos mostra o que é que ela precisa. Ela faz as coisas no mundo e a gente enxerga o que é que ela precisa. E o nosso papel é observar com muito cuidado e ajudar por meio de uma preparação de um ambiente perfeito para esse desenvolvimento. Também é nosso papel compreender o poder do amor dessa criança de melhorar o mundo e permitir que o amor dessa criança nos melhore. Evitar punir essa criança. Porque quando a criança erra, ela erra por falta de jeito, por ignorância. Quando ela faz birra, quando ela quebra alguma coisa, ela faz tudo isso porque anteriormente houve algum desrespeito às suas necessidades. Sempre é por isso. Sempre é por isso. Então, quando a criança erra, a gente precisa parar e a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: o que há de errado no ambiente? E a segunda pergunta que a gente precisa fazer é: o que há de errado nas minhas ações? E a gente não chega a perguntar o que há de errado com a criança. Porque quando a criança erra, ela erra por falta de jeito, ela pode errar por ignorância, ela erra porque houve algum desrespeito às suas necessidades. Então, não punir essa criança, não oprimir ou reprimir essa criança. Semana passada nós falamos bastante de repressão. O papel do adulto, diante da descoberta incrível e maravilhosa de que existe um código dentro da criança que a guia pelo melhor desenvolvimento, e que essa criança, além de estar se adaptando ao mundo, está também modificando o mundo por meio do amor, a descoberta dessa maravilha deve nos levar a um respeito e uma reverência maiores pela criança e deve nos levar a uma observação mais cuidadosa das suas necessidades e uma tentativa mais enfática e mais eficaz de atender a essas necessidades por meio da preparação adequada do ambiente e do comportamento adequado dos adultos que estão em volta dessa criança. Eu espero você para a gente conversar sobre esse capítulo. Se você quiser trazer informações mais atuais sobre desenvolvimento da criança dentro do útero, se você quiser trazer informações mais precisas sobre isso, vai ser muito bom. E eu gostaria também que você trouxesse as suas impressões emocionais e as tuas reações na preparação do ambiente e na tua própria ação com a sua criança a partir da leitura desse capítulo e a partir dessa conversa, a partir dessa reflexão sobre a possibilidade da criança de se desenvolver de acordo com princípios interiores e a possibilidade dessa criança de modificar o mundo a partir do seu comportamento, a partir simplesmente da sua existência. Para isso, a gente se encontra na quinta-feira, das 8 às 9 horas,
não tem sido necessário que fiquemos até as 9h30. A gente se encontra na quinta-feira, das 8 às 9 horas, para conversarmos sobre esse capítulo e debatermos tudo aquilo que você puder trazer, seja de informação, de opinião ou de reação sua a aquilo que nós pudermos ler em Montessori. Eu te espero na quinta-feira. Se por um acaso eu não conseguir aparecer, eu preciso ir para Campo Grande na quinta-feira e eu não sei se o horário vai bater. Mas se por acaso eu não conseguir aparecer, alguém aparece para manter essa discussão com você e essa discussão vai ser possível. Então venha e participe. Uma coisa muito legal aconteceu na semana passada. As próprias famílias começaram a trocar entre si, sem que eu precisasse aparecer ali o tempo todo. Eu fiquei lá, mas sem que eu precisasse aparecer o tempo todo. E isso é muito bom. Quando isso acontece, começa a surgir uma comunidade de famílias montessorianas que trocam entre si e aprendem entre si. E isso, claro, é precioso. Então, se eu não aparecer no momento, alguém vai estar lá para debater com você. Você pode debater com as outras famílias que aparecerem. E eu venho em seguida, talvez mais tarde, na própria quinta-feira, talvez na manhã da sexta, para responder ou participar um pouco tardiamente. Tá bom? Mas eu vou tentar estar aqui na quinta-feira para conversar com você. Até lá, uma boa semana para você.